A Júlia tinha me pedido para resolver essa questão. Então, vocês devem lembrar que a gente tinha feito a titulação dos alvejantes, do Vanish White, do Vanish P, do Brilhante, do Vanish Ox. Vocês lembram o que a gente fez? A gente fez por titulação com permanganato, mas a gente fez por titulação com permanganato, mas a gente também fez por titulação com tiosulfato de sódio. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais atrativo para vocês. Oh, foi zoom demais. Isso, foi zoom demais. Meu Deus, o que está acontecendo? Ah, não, eu estou clicando no mais. É aqui que dá o aumento na visão. Pessoal, então, você lembra que o que acontece? Você sabe que o que tem nos alvejantes é água oxigenada. Né? Nesse Vanish White, Brilhante, todos esses sabões em pó, né? Esses produtos de lavação que tem o Oxy-Action, esse Oxy-Action porque tem água oxigenada. Então você pensa que em meio ácido a água oxigenada é um agente oxidante. Então você pensa que em meio ácido uma água oxigenada vai receber dois elétrons, para formar duas águas, certo? Por sua vez, o iodo, em meio ácido, ele é facilmente reduzido. Então você imagina que o iodeto, né, o iodeto em meio ácido, ele é facilmente oxidado a iodo, certo? Então você imagina que aqui é o iodeto, vou até para ficar bonitinho para vocês, né, para ficar todos os subscritos. E o Excel não deixa. O fonte subscrito, fonte subscrito, tá? Então você imagina que o iodo facilmente ele vai, o iodeto em meio ácido facilmente ele vai ser oxidado a iodo. Ó, o iodeto ele está sendo oxidado a iodo e dando dois elétrons. Então você imagina que cada mol de água oxigenada que eu tiver no alvejante, aqui são duas águas oxigenadas também. Então você imagina que cada mol de água oxigenada que eu tenho no alvejante, ele vai reagir com dois iodetos e gerar um iodo. Então você imagina que para cada duas águas, então você imagina que, não, desculpa, é uma só, né? Imagina que aqui é uma água oxigenada que está dando duas águas, tá? Então você imagina que cada uma água oxigenada que tiver no alvejante, ele vai reagir com ácido, ele vai reagir em meio ácido com o iodeto para dar água, para dar 2 mols de água, mais 1 mol de iodo. Então aqui a gente tem a equação que está acontecendo. Aí você sabe, lembra que eu mostrei para vocês a reação do tiosulfato? Eu falei para vocês que 2 mol de tiosulfato vão reagir com 1 mol de iodo para dar tetrationato mais 2 iodetos, né? Então você vai imaginar, então lembra que a gente faz sempre aquela relaçãozinha, uma titulação direta? O número de mols de água oxigenada no alvejante é igual ao número de mols de tiosulfato que a gente tem na bureta, ok? Aí você vê a estequiometria da reação, você coloca o coeficiente, você vai colocar o coeficiente trocado, né? Você vai colocar o coeficiente trocado. Então você vai escrever que 2 vezes a concentração da água oxigenada
vezes o volume da água oxigenada vai ser igual, então eu vou mesclar a célula aqui para ficar mais fácil de vocês verem, vai ser igual à concentração do tiosulfato, vai ser igual à concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato. Okay? Então a gente pode passar o 2 e o volume para cá dividindo. Você vai ficar então que a concentração de água oxigenada no teu alvejante vai ser o quê? O que que vai ser? Vai ser a concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2 vezes o volume, dividido por 2 vezes o volume de água oxigenada que você está titulando, né? Nesse caso aqui, né, é mais interessante eu deixar como número de mols mesmo, certo? Então, eu vou deixar aqui que o número de mols, porque o número de mols de água oxigenada, né? Eu vou deixar aqui o número de mols de água oxigenada é igual à concentração vezes o volume do tiosulfato que você está gastando na titulação dividido por 2, tá bom? O que eu tinha pedido para vocês fazer na aula? Eu peguei aqui um alvejante, por exemplo, Vanish White. Eu pesei 5,48 gramas desse alvejante, dissolvi num balão de 250 ml e vocês titularam com tiosulfato de sódio, certo? Então tá aqui os resultados de vocês. Então, você quer saber qual que é a porcentagem de percarbonato? Você quer saber qual que é a porcentagem de percarbonato no Vanish White, certo? Então, você determina o número de mols de água oxigenada nesse alvejante fazendo a concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2, né? Então, nesse caso, a concentração do tiosulfato que vocês tinham era de 0,05 mol por litro. E o volume que vocês gastaram na titulação foi de 21 ml. Então, foi 21 ml dividido por 2. Aqui eu multipliquei a concentração em mol por litro pelo volume em ml, dividi por 2. Então, essa concentração aqui é milimol, né? Então, você imagina que agora, para eu transformar, agora eu vou transformar o número de mols em massa, certo? Eu vou transformar o número de mols em massa. Então, eu já determinei a concentração que tem de água oxigenada no meu balão. Então, agora eu vou usar aquela formulinha que me relaciona a massa com a concentração, a massa molecular e o volume. Então, eu vou dar aqui que a massa de água oxigenada é igual à concentração da solução vezes a massa molecular vezes o volume do balão. Tá? Então, a massa de água oxigenada que tem no meu balão, na verdade, isso daí não é representado como massa de água oxigenada. Você imagina que a água oxigenada ela é um líquido, né? A água oxigenada ela é um líquido. Então, para ela ficar sólida no sabão em pó, você coloca carbonato. Aí você imagina aí você imagina o seguinte, que cada 2 moléculas de carbonato vão abraçar 3 moléculas de água oxigenada. Então, a gente representa a, a massa de água oxigenada num alvejante como a massa de percarbonato, né? Ó, aqui você tem um carbonato que tá junto com 1,5 mol de água oxigenada. Isso quer dizer que 2 mols de água de carbonato
vão abraçar 3 mols de água oxigenada, né? Então, eu vou, para determinar a massa de percarbonato no meu alvejante, eu vou fazer a concentração. Eu vou fazer a concentração vezes a massa molecular vezes o volume do balão. Aí lembra que eu tinha pegado essa massa aqui de alvejante e dissolvido num balão de 250 ml, né? Então, eu vou multiplicar isso daqui pelo volume em litros, que é 0,250, né? E lembrando que a concentração que eu tinha, o número de mols, então só lembrando que a concentração que eu tinha determinado, né? Aqui eu tinha determinado a concentração de água oxigenada no balão, né? Por exemplo, aqui é a concentração e aqui é o volume dessa solução de água oxigenada que eu estou titulando, certo? Então, no caso, eu tinha pedido para vocês colocar 20 ml da solução do balão para titular com o tiosulfato, né? Então, eu vou dividir o número de mols e vou multiplicar pelo volume da solução que foi titulada, certo? Então, nesse momento, e tem outro detalhe aqui também, que eu vou ter que dividir por 1,5, porque cada 1 mol de percarbonato tem 1,5 mol de água oxigenada, tá? Então, nesse momento, a gente determina que a concentração de percarbonato, a massa de percarbonato no balão é 0,68692 gramas. Então, para determinar a porcentagem de percarbonato na solução, eu vou dividir a massa que eu achei e vou dividir pela massa que eu usei para preparar a solução, que no caso foi 5,48. Ok? Aí, para ficar na forma de porcentagem, eu multiplico por 100. E eu vou determinar que tinha 12% de percarbonato no alvejante. Deixa eu ver quem que está online. Pessoal, vocês têm dúvida nesse exercício? Vocês conseguiram fazer os exercícios de titulação com tiosulfato? Conseguiram fazer os exercícios de titulação com tiosulfato? Oi, prof. Sim. Oi. Ah, tá. Então, eu tinha explicado aqui, ó, como que você faz a determinação, né? Como que você determina a porcentagem de percarbonato, tá? Então, é o que eu falei, eu tinha pesado essa massa aqui, coloquei no balão de 250 ml, dissolvi no balão de 250 ml, passei 20 ml para um Erlenmeyer, acidifiquei, joguei uma ponta de espátula de iodeto de potássio e depois eu titulei com tiosulfato de sódio. Então, até pedi para vocês anotarem no quadro o volume de tiosulfato de sódio que vocês usaram, né? Aí, através dessa formulinha aqui, eu consegui determinar a concentração de água oxigenada na solução. Então, depois que eu fiz isso, bastou eu determinar a concentração da solução usando essa fórmula, né? E depois eu transformei a concentração da solução em massa de percarbonato, né? Eu fiz isso multiplicando a concentração pela massa molecular e pelo volume do balão, e dividindo por 1,5 por causa da estequiometria da reação. Depois eu peguei... Professor, Oi. pode explicar aquela parte ali mais para baixo? Que isso, essa aí mesmo, da reação ali. Porque a gente pegou ele em meio ácido, né? Por isso que ficou Isso. água oxigenada mais 2H+. Isso. Se ele fosse misturado não no ácido, mas na água, que ele fosse dissolvido na água. Não ia dar certo porque essa reação só acontece em meio ácido. Eu não poderia dissolver o alvejante em meio ácido. Eu não poderia dissolver o alvejante em meio ácido porque essa reação só acontece em... Desculpa, eu não poderia fazer
Eu não poderia dissolver o alvejante em água, porque essa reação só acontece em meio ácido. E você sabe que o alvejante ele vem com carbonato. Então você imagina que quando eu dissolvo esse sabão em pó, Vanish White, brilhante, quando eu dissolvo ele em água, por causa do alto teor de carbonato que eles têm, eu vou ter uma solução bem alcalina. E essa reação só acontece em meio ácido. Então eu tenho que dissolver em ácido sulfúrico diluído, ou qualquer outro ácido diluído, né? Então, por exemplo, eu venho aqui inserir caixa de texto, né? Então é que eu falei para vocês, né? Você tem aqui a água oxigenada que em meio ácido vai virar água, né? Você imagina que o Excel me dá a opção de colocar os subscritos, que às vezes é meio complicado você ver a conta sem os subscritos, né? Então, ó, eu coloco aqui os subscritos e os sobrescritos, fonte subscrito, fonte sobrescrito, ok? E para que isso aconteça, então, para que a água oxigenada vire água, né? Ela vai precisar receber 2 elétrons. Aí é que eu falei, o que acontece? Eu coloco o iodeto em meio ácido, que em meio ácido o iodeto acaba sendo um agente redutor, né? O iodeto acaba sendo oxidado a iodo. Aí o que acontece? Ele doa 2 elétrons, né? Então aqui a gente tem fonte, subscrito, fonte, subscrito. Então você imagina que cada mol de água oxigenada que eu tinha na minha solução, ele vai ser convertido em um mol de iodo. Cada mol de água oxigenada que eu tinha na minha solução vai ser convertido em um mol de iodo. Eu tenho essa equação global. Aí é que eu falei para vocês. Então, esse iodo que foi formado pela água oxigenada na minha solução, eu vou titular com tiosulfato de sódio. Você imagina que cada 2 tiosulfato de sódio na presença de iodo vão gerar para mim o tetrationato, que é esse cara aqui, e vão doar 2 elétrons. Então, deixa eu colocar aqui os subscritos. Ah, não, já estava tudo aqui em subscrito, né? Então, deixa eu tirar o sub e o subscrito. E aqui é 2, não é 3, né? Então, aqui, vou colocar os subscritos. Fonte, subscrito, fonte, sobrescrito. Certo? Então, eu vou ter essa reação aqui. Então, eu combinando essa reação, eu sei que cada 2 mol de tiosulfato que eu tiver vai reagir com 1 mol de água oxigenada. Então, quando eu faço a equação global da reação, eu vou escrever que a concentração da minha água oxigenada é igual à concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato Isso tudo dividido por 2 vezes o volume da solução de água oxigenada que eu estou titulando. Porque a estequiometria da reação é 2-tiosulfato. 2-tiosulfato reage com 1 iodo. E eu sei que cada 1 iodo na minha solução corresponde ao mol de água oxigenada. Aí, uma vez que eu determino a concentração da minha solução, para eu saber a massa de percarbonato que tinha na minha solução, eu vou usar aquela fórmula, concentração vezes volume vezes massa molecular. E nesse caso, como cada 1 mol de percarbonato tem 1,5 mol de água oxigenada, né, eu vou dividir também por 1,5. Aí dessa forma eu determino a massa de percarbonato que tinha no meu balão.
certo? Aí eu sei a massa do alvejante que eu tinha colocado no balão, eu divido a massa de percarbonato pela massa do balão, multiplico por 100 e eu tenho a porcentagem de percarbonato no alvejante. Entenderam? Sim, professor, o iodo ele é subproduto dessa reação em ácido? Não, o princípio das titulações com tiosulfato é o iodo. Você tem um agente oxidante na tua solução. Esse agente oxidante vai oxidar em meio ácido o iodeto a iodo, e o iodo eu titulo com tiosulfato. Então a gente fez também a do hipoclorito. Então eu sei que 1 mol de hipoclorito oxida 1 mol de hipoclorito oxida o iodeto a iodo, né? Então se eu determino que na minha solução tinha 25 milimol de iodo, então isso é o mesmo que dizer que na minha solução tinha 25 milimol de hipoclorito. Certo? O princípio da titulação de oxirredução com tiosulfato é esse. Esse que é o princípio. O teu analito é um agente oxidante. Esse agente oxidante vai oxidar o teu iodeto a iodo e você vai titular o teu iodo com tiosulfato. E a estequiometria da reação é 2:1. 2 tiosulfato reage com 1 iodo. Ok? Certo. Uhum. Ali o professor tinha colocado uma questão que o nosso que a gente usava para titular era se eu não me engano, era o permanganato de potássio. Isso. A gente fez titulação com permanganato de potássio e a gente fez titulação com tiosulfato de sódio. Aí como que ficaria se fosse com o permanganato? Ó, com o permanganato, eu até, se você vir aqui na tabela, nessa daqui que eu mandei para vocês, aqui, você imagina o seguinte, que 5 permanganato reage com 2 água oxigenada, né? Então você vai escrever, ó, tem a reação global aqui, eu já tinha colocado da aula passada, né? Você tem aqui que 2 permanganato, né? Deixa eu fazer um mesclar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Mescla de novo. Isso. Ó, 2 permanganato reage com 5 água oxigenada. Então eu vou escrever que o número de mols de permanganato é igual ao número de mols de água oxigenada e colocar os coeficientes trocados. O 5 do lado do permanganato e o 2 do lado da água oxigenada. Então, nesse momento, eu sei que eu posso dividir 5 por 2. Eu posso dividir 5 por 2 e eu vou obter 2,5. Então, eu sei que 2,5 mol de permanganato, 2,5 mols de permanganato equivale a 1 mol de água oxigenada, certo? Então, só que nesse caso, você imagina o seguinte, que se com o tiosulfato, meio mol de tiosulfato equivale a 1 mol de água oxigenada. Aqui você tem que 2,5 mol de permanganato equivale a 1 mol de água oxigenada. Então você imagina que se a gente aqui a gente pesou uma massa de 500 miligramas de alvejante e titulou diretamente com permanganato. Se a gente fosse fazer isso com tiosulfato, a gente ia gastar um volume de titulante 5 vezes maior, né? Você pode fazer 2,5 dividido por meio, 5. Então, se antes vocês gastavam 25 ml, agora vocês iam gastar 125 ml. Então, para o volume da titulação de vocês não dar volumes muito altos, o que eu fiz? Eu pesei um pouco do alvejante num balão, dissolvi e vocês titularam uma alíquota dessa solução. Né? Então, nesse caso aqui, é tudo igualzinho. Só que aqui eu vou colocar, então, que 2,5 o número de mols de permanganato, 2,5 o número de mols de permanganato, então vamos lá, 2,5 número de mols de permanganato é igual ao número de mols de água oxigenada. Né? Então, nesse caso, você faz 2,5 vezes a concentração vezes o volume do permanganato e você tem um número de mols de água oxigenada.
Aí, para transformar em massa, é só multiplicar pela massa molecular e dividir por 1,5, porque você quer representar como percarbonato, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns resultados, ó, aqui tem as massas que vocês pesaram e aqui os volumes que vocês gastaram na titulação, né? Então, aqui eu tenho 2,5 vezes o volume que vocês gastaram de titulante, vezes a concentração do permanganato. Isso daqui me dá um número de milimols de água oxigenada na solução. Para eu transformar o número de milimols de água oxigenada na solução para massa de percarbonato, o que eu preciso fazer? É só multiplicar pela massa do percarbonato e dividir por 1,5. Então, nesse momento aqui, eu sei qual que é a massa de percarbonato no alvejante. Massa em miligramas. Então, eu divido a massa que eu encontrei de percarbonato no alvejante pela massa que eu pesei e titulei do alvejante. Então, eu divido essa por essa e obtenho a porcentagem de percarbonato no alvejante. Entendeu? Essa aqui é a diferença da titulação com permanganato e da titulação com tiosulfato. Né? Você imagina que meio mol de tiosulfato, né? Você imagina que a relação é, né? Meio mol de tiosulfato vai reagir com 1 mol de iodo, né? Na verdade, 1 dividido por 0,5, né? 2 mol de tiosulfato reage com 1 mol de iodo, né? Ali na reação onde ficou 6H+, mais 2 permanganato, ali, porque ficou ali naquele no Excel mesmo. Por que ele ficou 2 permanganato e não com potássio? Aqui? Não, lá onde o professor estava explicando mesmo. Aqui? Isso. Uhum. Não, Nessa linha em cima ali, daí o professor tirou o K, ficou aqui? só o MN. Uhum. Não, é que você imagina o seguinte, que o potássio ele está na família 1A, né? Então você imagina que todos os elementos da família 1A formam cátions monovalentes. E você imagina que ele não tem como perder ou ganhar elétrons. Você imagina que o potássio é impossível ele receber elétrons ou doar elétrons. Então por isso que tira ele da equação, porque ele acaba não participando da reação. É o que a gente chama de cátions e ânions espectadores. Eles não participam da reação. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Imagina. Bem, então agora que a gente já fez a explicaçãozinha dessas daí, vamos voltar para os testes de hipótese. Então aqui a gente tem os testes de hipótese, né? Então aqui a gente tem os testes de hipótese que eu estava passando para vocês. Cadê você? Tá. Vamos lá. Aqui a gente lembra do teste, aqui a gente tinha o teste G e o teste Q, para ver se você retira ou não um valor da escala, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção nesses valores, né? Aqui você tem a fluorescência de diversas soluções guardadas em condições distintas, né? Então, por exemplo, a intensidade de fluorescência é uma medida. Você imagina que a intensidade de fluorescência é uma medida, né? Então, você imagina que ele preparou uma solução, ele preparou soluções e mediu a fluorescência dessas amostras, tá? Então aqui ele tem uma solução A que ele acabou de preparar. Ele tem a solução A
que foi guardada durante 1 hora no escuro. Ele tem a solução A. Ele tem a solução A ele tem a solução B, né, onde a amostra dele foi prevenida da luz. E você tem a amostra D, que ela foi guardada, né, na presença da luz. Aí você tem a intensidade de fluorescência dessa amostra, dependendo do tratamento que ela recebeu. Aí vem a pergunta: você acha que esses tratamentos que você deu para a amostra, eles vão influenciar na fluorescência dela? Basicamente, você tem uma solução que você acabou de preparar, você determinou a concentração como 101, né? Ou simplesmente absorvendo a fluorescência da amostra como 101, né? Faz de conta que você tem um fluorímetro com você. Aí você tem a solução B, que foi guardada no escuro. A solução C, que foi só protegida da luz. E a solução D, que foi exposta à luz. Então você tem 4 conjuntos de dados. A minha primeira pergunta é: existe alguma diferença significativa? Existe alguma diferença significativa entre o jeito com que você guarda a tua amostra? Existe ou não existe? Como que a gente pode determinar isso? Como que podemos determinar isso? Então aqui você tem um gráfico em que você tem um tratamento A, B, C e D da amostra. E aqui você tem os resultados representados, né? Você tem os resultados para cada uma dos métodos que você utilizou para guardar a tua amostra, né? Então eu poderia até fazer aqui, um tratamento A. Na verdade ele fez, né? Aqui tem um tratamento A, aqui tem um tratamento B, aqui tem um tratamento C e aqui tem um tratamento D. Então você imagina que na prova vai ter uma questão assim. Você tem a amostra que foi submetida a 4 tratamentos diferentes. Você acha que esses tratamentos influenciam na concentração determinada? Será que esses tratamentos eles influenciam na resposta que essa amostra vai oferecer? Para você analisar 2 conjuntos de dados, por exemplo, você vai analisar uma amostra de arroz, que é a amostra de arroz orgânico, e a amostra de arroz convencional, né? Você vai analisar, você vai tentar diferenciar 2 tipos distintos de amostra, né? O arroz orgânico do arroz convencional, né? Quando você vai comparar apenas 2 populações, arroz convencional e arroz orgânico, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Você pode comparar os resultados usando os testes F e T. Você pode comparar os resultados usando os testes F e T. Quando você tem mais de uma população para comparar, que teste você usa? Vocês estão com o arquivo do Excel aberto? Vocês estão com o arquivo do Excel aberto? Pessoal? Pessoal? Estão com o arquivo do Excel aberto? Esse aí é qual arquivo, professor? 22/4/2021, eu mandei agora, no começo da aula. Eu já tinha mandado na aula passada, mas eu mandei de novo no começo dessa aula.
Ah, tá. Eu achei que fosse outro arquivo, pelo nome que estava ali embaixo. Não, pode abrir. Deixa eu ver quem que tá falando comigo. É a Nayara? Sim. Ah, tá. Então, Nayara, você sabe como é que você pode comparar esses 4 conjuntos de dados? Você imagina que você está fazendo o teu TCC ali na engenharia química, né? Aí você processou uma amostra de 4 maneiras diferentes. Aí você tem os resultados, né? Você sempre vai fazer em replicata, né? Já falando, se você fizer um TCC e fizer cada teste uma única vez, você vai ser reprovada no TCC, tá bom? Então você faz de conta, você está no teu TCC ali na engenharia química, você preparou 4 amostras de maneiras distintas. Aí vem a pergunta, tá, mas existe alguma diferença significativa entre essas amostras? Eu não estou nem perguntando se um tratamento A dá um rendimento maior que um tratamento B, C ou D. Eu não estou nem perguntando se um é melhor que o outro. Eu só estou te perguntando, existe diferença entre essas amostras, entre esses 4 tratamentos? Então, nessa questão que a gente tem aqui, ó, opa, depois eu vou fechar o arquivo do Excel que eu fico errando. O estudante ele preparou uma solução para um teste de fluorescência. Então você imagina que a fluorescência é um teste assim como a absorbância, que a gente usou na aula anterior. A diferença é que na fluorescência você irradia a amostra num comprimento de onda e ele emite em outro. Dessa forma, a fluorescência é 1000 vezes mais sensível é mais de 1000 vezes até mais sensível que a absorbância. Enfim, ele preparou essa solução para medir a absorbância, a fluorescência, né? E ele tratou essas amostras de 4 maneiras diferentes, né? Uma amostra que ele acabou de preparar, uma amostra que foi guardada no escuro, né? Uma amostra que foi guardada perante a luz, só que em frasco âmbar, e uma outra amostra que foi guardada exposta à luz. Será que tem diferença a fluorescência dessas 4 amostras? Como que você compara 2 ou mais amostras? Né? Você imagina que 2 amostras você compara pelo teste T e pelo teste F, mas quando são mais de 2 amostras, como é que você compara? Como que você compara? Deixa eu ver. Não sei. Existe um teste que chama ANOVA, né? Que é a análise de variância, certo? Então você vai ver através da análise de variância se existem diferença entre esses tratamentos. O ruim da ANOVA é que, por exemplo, quando ela fala não, não tem diferença, tá, uma maravilha. Quando a ANOVA fala, tem diferença essas amostras, aí é ruim, sabe por quê? Porque ela não te diz qual das amostras que é diferente das demais, né? Então, se você olhar aqui no gráfico, né, você vai ver que o tratamento A parece com o tratamento B, enquanto o tratamento C parece um pouco com o tratamento D, né? Essas informações a ANOVA não te dá, ela só vai dizer que tem diferença. Então, você está comparando, por exemplo, 10 conjuntos de dados. 9 conjuntos de dados são estatisticamente equivalentes e um deles é diferente de todos os demais. A nova não vai te falar isso, ele vai falar só que tem diferença. Então, essa nova, para você fazer, é muito simples. Você vem aqui, você clica em dados, você clica em análise de dados, aí você vai vir aqui e vai colocar em ANOVA de fator único. Você vai separar o conjunto de dados que você quer analisar, vai falar que quer que ele observe a diferença entre as linhas. Repara que cada uma dessas linhas é um tratamento diferente que a solução obteve. E aqui eu vou clicar em intervalo de saída e vou ter os resultados da minha nova aqui. Ó, nesse momento ele está te dando que esses conjuntos de dados estudados, eles têm 3 observações cada um, e que a média desses conjuntos de dados está aqui, a média e a variância desses conjuntos de dados, certo? Então ele faz o teste F e ele acha que o F calculado é maior que o F crítico.
Então, nesse momento, você pode dizer com certeza, nesse momento, você pode me dizer com certeza que esses 3 tratamentos dão respostas distintas. Agora, eu não sei, tipo, só pela nova, né? Só pela nova você não vai conseguir dizer para mim se tem alguma diferença apreciável, né? Se existe alguma. Você não consegue dizer para mim se é só uma das amostras que diferencia demais das outras. Você não vai conseguir me dizer isso. Certo? Certo, entendi. E aqui a gente tem um trabalho da cenourureia. Você tem que usar essa fórmula para ver se tem uma diferença estatística entre os dados. Ó, por exemplo, então lá no laboratório de ensino, o que a gente vai fazer? Eu vou preparar uma solução que eu sei a concentração. Eu pego um padrão primário, eu preparo uma solução, e eu sei exatamente a concentração daquela solução. Aí eu vou chegar no laboratório e vou falar para vocês, determine a concentração dessa solução. Com certeza você não vai dar para mim exatamente a concentração da solução, né, por causa dos erros experimentais, né? Mas você imagina que, para eu dizer que o método que a gente está usando é válido, você imagina que tem que ficar num determinado intervalo a concentração que a gente vai achar, né? Então, o que você vai fazer para mim? Você vai me determinar o valor de T. Se o valor de T calculado for. Se o valor de T calculado. Se o valor de T calculado for menor que o valor de T tabelado, você vai dizer que o método funciona, né? Você vai dizer que ele está dentro da concentração esperada, né? Então, ó, esse daqui são dados que foram tirados desse artigo, né? O Haller e Robles, de 1998, da revista The Analyst, tá? Então tá aqui, no novo método para determinar cenourureia em água foram obtidos os seguintes valores para amostras de água de torneira adicionadas com 50 nanogramas por ml de selenureia. Em uma série de experimentos sobre a determinação de estanho nos alimentos, e as amostras foram fervidas em ácido clorídrico sobre refluxo por diferentes. Ah, não, essa daqui já é outra. Então a pergunta é: existe alguma evidência de erro sistemático? Existe alguma evidência de erro sistemático? Eu vou dar 4 minutos para você pensar nessa resposta, aí eu já volto. Eu só vou pegar um copinho de água.
Então, acharam uma resposta? Achou uma resposta? Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Você imagina, então, que você vai usar o teste T. Você vai subtrair da média dos teus resultados pelo valor de referência. Isso daí, você vai dividir pelo seu desvio padrão e multiplicar pela raiz pela raiz do número de observações que você tem, certo? Então, no caso, então como é que funciona isso daqui? Foram feitas, então faz de conta que eu preparei um padrão no laboratório de ensino e pedi para vocês determinarem a concentração dele. A concentração desse padrão é 50 miligramas por litro, e vocês me acharam esses valores, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai achar a média dos valores, tá? Então, lembra da função do Excel média, tá? Então, você vai achar a média desses valores. Aqui você tem o desvio padrão. Vai achar o desvio padrão desses valores, né? E você vai determinar o valor de T para mim. Você vai determinar o valor de T para mim. Então, como é que você vai fazer isso daqui? Né? Você imagina que esse daqui é o valor de referência, né? Então, você vai fazer o valor encontrado menos o valor de referência multiplicado pela raiz do número de observações dividido pelo desvio padrão. E aí você acha o valor de T. Lembra que o valor de T, calculado, lembra que o valor de T calculado tem que ser sempre menor que o valor de T tabelado. Num novo método para determinar celurureia em água, foram obtidos os seguintes valores para amostras de água de torneira adicionadas com 50 nanogramas por ml de celurureia. Existe alguma evidência de erro sistemático? Não, né? Não, porque o valor de T calculado é menor do que o valor de T tabelado. Então, por exemplo, nesse exercício aqui de cima, é a mesma coisa. Para avaliar um método espectrofotométrico para determinação de titânio, o método foi aplicado a amostras de ligas contendo diferentes quantidades certificadas de titânio. Os resultados são mostrados abaixo. Para cada liga foram feitas 8 determinações replicadas. Para cada liga, teste se o valor médio difere significativamente do valor certificado. Então você tem um valor certificado, você analisou essa amostra que tem um valor certificado 8 vezes, achou essa média e esse desvio padrão para os seus resultados. Média, desvio padrão. Existe alguma diferença entre o valor que você achou e o valor certificado? Existe alguma diferença? Bem, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair do valor certificado. Então, até vou colocar aqui um valor certificado. Então, eu vou subtrair do valor certificado a média dos meus resultados. Tá? Então, aqui eu vou fazer meu valor certificado menos a média dos meus resultados. Fazendo aqui. Ok? Esse valor, então, eu vou multiplicar pela raiz do número de observações e dividir pelo desvio padrão. Isso daqui vai me dar o meu valor de T calculado.
Isso aqui vai me dar o meu valor de t calculado. Deixa eu ver, são 8 observações, então eu vou fazer aqui raiz de 8. Tá bom, então eu vou fazer a subtração do meu valor certificado pela média dos meus resultados. Isso daqui eu vou multiplicar pela raiz do número de observações que eu fiz e vou dividir pelo desvio padrão. Isso daqui vai me dar o meu valor de t calculado. Então aqui a gente tem os valores de t calculado. Opa, deu erro porque eu não amarrei essa célula aqui. Eu tenho que colocar entre cifrões o Q para ele amarrar essa célula. Aí eu arrasto e aqui eu tenho os valores de t calculado. Bem, se o t calculado é menor que o t tabelado, eu vou dizer que o meu método me dá resultados aos quais não diferem dos meus valores certificados. Pessoal, a gente faz química analítica, né? Mas você imagina que o desenvolvimento de uma metodologia analítica ela envolve alguns passos que às vezes é difícil você fazer no laboratório. Por exemplo, quando eu estava no meu pós-doutorado, a gente ia determinar a concentração de gincolídeos em comprimidos, né? Em produtos farmacêuticos. Não sei se vocês sabem, o ginkgo biloba, ele tem uma classe de compostos que são chamados de gincolídeos. Só o ginkgo biloba é a única espécie na face da Terra que produz os gincolídeos, né? Então se eu fosse desenvolver, quando eu fui desenvolver um método para determinar gincolídeos, o que eu fiz? Eu comprei uma amostra certificada, né? Eu comprei uma amostra de medicamento que foi certificada, né? No caso do Brasil, quem certifica é o Inmetro. Quem certifica nos Estados Unidos é o NIST, né? O National Institute of Standards. Né? Então eu pegava esse comprimido, né? Uma amostra real, que eu já sabia qual que era a concentração de gincolídeos naquele comprimido. Então eu comparava o valor certificado com o valor que eu obtive com o meu método. Isso é um jeito de eu determinar se o meu método é preciso ou não, né? Melhor dizendo, precisão é referente ao desvio padrão. Então você imagina que um método que me dá resultados com desvio padrão pequenininho é um método muito preciso, né? A exatidão é o quanto o meu método chega próximo do valor verdadeiro, né? Então, por exemplo, se eu tivesse obtido aqui nesse exemplo, aqui é para determinação de titânio em várias ligas. Se o desvio padrão fosse muito grande, você ia falar, ó, esse método não é nem um pouco preciso. Se a diferença que eu achasse entre o valor certificado e o meu valor obtido experimentalmente fosse muito grande, eu ia falar que o método não é exato, não tem exatidão. Muito bem, então aqui a gente obteve o valor de t calculado. Se o valor de t calculado for menor que o valor de t tabelado, a gente pode dizer que o método é preciso. Ok? A gente pode dizer que o método é preciso. Será que eu fiz raiz de 8 aqui? Fiz. Raiz de 8. Então, qual que é o valor de t tabelado? Como que eu determino o valor de t tabelado? É só escrever inv-t zero ponto 0,05 ponto e vírgula, número de graus de liberdade vai ser 8 menos 1, 7. Ponto, o meu valor de t tabelado é 2,36. Como todos os meus valores foram menores do que 2, eu posso dizer que o meu método é preciso.
Ó, posso dizer que o valor médio não difere significativamente do valor certificado. Os valores que eu encontrei usando o meu método não diferem significativamente dos valores certificados. Entenderam como é que funciona? É perfeito, Gabriel. Você vai pegando ao longo do trabalho. Esse daqui foi o que a gente fez. Esse daqui lembra o que a gente fez com a salsicha no laboratório. Eu lembro que tu não veio nessa aula, Gabriel. Ó, então, esse daqui até foi uma questão. Essa daqui vai cair essa questão na prova. Uma série de experimentos sobre a determinação. Não, essa daqui é a questão. Esses valores eles foram tirados desse artigo aqui do The Analyst. O artigo é de 1983. A quantidade média de estanho encontrada. Eu me perdi aqui com o enunciado, né? Então vamos lá, o enunciado. Uma série de experimentos sobre a determinação de estanho nos alimentos. As amostras foram fervidas em ácido clorídrico sobre refluxo por diferentes tempos. Alguns dos resultados são mostrados abaixo. A quantidade média de estanho encontrada difere significativamente nos dois tempos de ebulição. Então você imagina que ele pegou um alimento, ele deixou fervendo no ácido clorídrico diluído, né? Que ele falou que é diluído ou concentrado o ácido. Ele não falou se era diluído ou concentrado. Mas enfim, ele pegou as amostras de alimento, mergulhou em ácido clorídrico e deixou em refluxo. Ele pegou a mesma amostra, né, e deixou em refluxo por 30 minutos, e a outra vez ele deixou em refluxo por 75 minutos. Então você imagina que ele deixou a amostra em refluxo, a mesma amostra, uma em refluxo por 30 minutos e a outra por 75 minutos. Aí a questão é, existe alguma diferença significativa entre eu deixar 30 minutos e 75 minutos? Ó, a quantidade média de estanho encontrada difere significativamente nos dois tempos de ebulição. Lembra que a gente fez isso no laboratório para o nitrito na salsicha? Eu queria saber se diferia ou não. Eu deixei a salsicha fervendo 15 minutos e depois eu deixei a salsicha fervendo 30 minutos. Né? Tem diferença de eu deixar a salsicha fervendo por 30 ou 15 minutos? Tem diferença eu deixar o alimento fervendo em ácido clorídrico por 30 ou 75 minutos? Como que eu faço isso? Como que eu comparo duas médias? Como que eu comparo duas médias? Não, Gabriel, acho que eu acabei te confundindo aqui. Tá comendo salsicha até hoje, então, da aula experimental? Não como mais salsicha desde aquele dia, né?
Não, quem comeu salsicha um tempão fui eu, que eu comprava a salsicha para testar, né? Mas você viu que gasta o quê? Gasta uns 10 gramas de salsicha por experimento, né? E aí eu comprava aquele pacotão de salsicha, eu gastava vinha 1 quilo de salsicha, eu gastava no experimento 50 gramas. Aí eu ficava com dó de desperdiçar, eu ia lá e fazia cachorro quente. Né? Minha filha no começo ela gostava, mas agora ela falou: pai, para de fazer esse experimento com a salsicha que eu não aguento mais comer cachorro quente. Né? Então, é isso mesmo. Você está comparando duas populações. Você está comparando uma população que foi extraída por 30 minutos e a outra que foi extraída por 15 minutos, no caso da nossa aula. A gente deixava a salsicha, o que a gente queria determinar nitrito na salsicha, a gente deixava uma salsicha 30 minutos fervendo e a outra 15 minutos. Agora, nesse exercício é a mesma coisa. A diferença é que uh, ele quis determinar estanho, né? Ele quis determinar estanho no alimento. Né? Então, uma amostra ele deixou 30 minutos, a outra amostra ele deixou 75 minutos. Como que a gente faz isso? Como que a gente compara duas populações? Será que eu posso dizer que tem diferença eu fazer o refluxo por 30 minutos ou 75 minutos? Existe alguma diferença? Alô, professor? Me ouvindo? Sim, tô. Eu lembro, eu até falei ali que eu lembro que a gente fez isso lá no experimento, tanto acho que não sei se foi por falta de tempo, enfim, que a gente deixou, uma a gente deixou 30 minutos e as outras duas a gente deixou tipo 15 ou 10 minutos, assim. E Exato. sim, deu bastante diferença, apesar de, enfim, pequena. Não, então, é isso, é exatamente isso. Eu queria que vocês me respondessem essa pergunta. Tem diferença de eu deixar 15 ou 30 minutos? Tem diferença? Então, ó, é o mesmo caso desse exercício, só que aqui foi 30, 75 minutos. E o analito dele é o estanho, o nosso era o nitrito. Então, como é que você compara dois conjuntos de dados? Primeira coisa que você tem que fazer é observar se tem diferença nas variâncias. Então, por exemplo, aqui você tem o conjunto de dados, né, que foi para a extração em 30 minutos. E aqui você tem o conjunto de dados que foi para a extração em 75 minutos, certo? A primeira coisa que você vai me dizer é se tem diferença, se existe alguma diferença entre a variância dessas duas populações, né? Então, o que eu vou fazer? A média eu vou calcular aqui, ó. Então, deixando em refluxo por 30 minutos deu 57, e deixando em refluxo por 75 minutos deu 57,83%. Aqui eu estou calculando o desvio padrão, então, ó. Eu estou calculando o desvio padrão dos dados. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar o valor de F. Para eu determinar o valor de F, o que eu vou fazer? Vou fazer o desvio padrão elevado ao quadrado, dividido pelo desvio padrão elevado ao quadrado. Lembra que o valor de f tem que ser sempre maior do que 1. Dessa forma, eu sempre tenho que dividir o quadrado do maior desvio padrão pelo quadrado do menor desvio padrão. Quando eu faço isso daqui, eu acho um valor de f. Eu acho um valor de f de 1,09. Se o meu valor de f calculado é menor que o meu valor de f tabelado, eu falo que os resultados são equivalentes. Como que eu determino o valor de f, professor? A gente tem aqui uma tabela, a gente tem aqui uma tabelinha na aula, né? Deixa eu só excluir aqui. Isso aqui foi um erro, não era para ter essas planilhinhas aqui. A gente tem uma planilha que tem f, né? Então, se a gente voltar ali no exercício,
Se a gente voltar aqui nesse exercício, você vai ver que ele fez 6 observações, né? Se ele fez 6 observações, eu vou olhar no 5, 5. Ó. O maior desvio padrão, né, que é o S1, eu vou olhar nessa linha, e o menor desvio padrão, que é o S2, eu vou olhar nessa coluna. Então, são 6 observações de cada lado, né? 6 menos 1, 5. Então, eu vou olhar aqui 5 e 5 dá 5.0, o valor de T crítico. O valor de tabelado de F. Certo? Então, dessa forma, eu falo que o meu valor calculado é menor que o valor tabelado. Então, não existe qualquer diferença na precisão dos dois métodos. Eu estou comparando a precisão dos dois métodos, né? O desvio padrão, né, a variância que cada método tem, é uma estimativa de precisão. Então, eu posso imaginar que eu fazer extração durante 30 ou 70 minutos vai me dar a mesma precisão, vai me proporcionar a mesma precisão. Agora eu preciso saber se a exatidão dos dois métodos, ou seja, a exatidão é quando eu comparo as médias, né? Se existe alguma diferença entre a exatidão dos métodos, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através do teste T. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar, eu vou vir aqui e vou colocar dados, análise de dados, teste T presumindo variâncias equivalentes. Vou colocar aqui o conjunto de dados que eu quero estudar e vou colocar aqui o conjunto de dados que eu quero estudar. Deu só um pequeno erro aqui, ó. Vou colocar análise de dados. Eu já vi que não tem diferença entre as variâncias, então eu vou fazer agora o teste F, o teste T. Eu vou colocar aqui como intervalo de saída essa própria tabela, para que vocês possam observar os resultados. Então, estou colocando aqui como intervalo de saída, ó. Ó, ele me deu a média obtida com os dois métodos e a variância de ambos os métodos. Ele está me falando que em cada um dos métodos estudados foram feitas 6 observações. Aqui ele me deu a variância agrupada, né? Aqui ele me deu o número de graus de liberdade, né? Então você imagina que eu estou estudando duas populações com 6 indivíduos, né? Então você tem 12 menos 2, que é igual a 10. E aqui ele calculou o valor de T. Então aqui você tem o valor de T crítico unicaudal e o valor de T crítico bicaudal. Como o valor calculado é menor do que o valor tabelado, o valor calculado é menor que o valor tabelado. Existe diferença entre as variâncias desses dois métodos? Não. Existe alguma diferença entre a exatidão desses dois métodos? Não. Por quê? Porque T calculado é menor do que T tabelado. Ok? Ok. Ó, só para não deixar um desvio, ó, esse daqui é o que a gente fez na aula passada, vocês estão vendo? Esses daqui são os resultados que a gente obteve na aula passada. Ó, os grupos que fizeram a salsicha fervida por 15... Esse daqui é as concentrações que vocês acharam para a salsicha fervida durante 15 minutos. Esses daqui são os resultados que vocês acharam para a salsicha fervida durante 30 minutos. Agora o exercício é com os dados que a gente fez lá em sala de aula.
Você acha que eu ferver a salsicha por 15 ou 30 minutos dá resultados diferentes? Salsicha fervida por 15 minutos tem uma concentração diferente que a salsicha fervida por 30 minutos? Sim. Com base em quê? Quer dizer, na verdade eu não sei. Eu acredito que não, porque os valores são próximos. Será que são próximos? Vamos ver. Será que eles são próximos ou não? Ó, então eu vou... então aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um teste F. O teste F eu vou comparar a precisão. No teste F eu vou comparar a precisão dos resultados que eu obtive com a fervura de 15 minutos com a precisão dos resultados que eu obtive fazendo a fervura por 30 minutos. Então, vou clicar em análise de dados, vou clicar em teste F e vou selecionar os dados que eu quero comparar. Quero comparar esses dados com esses dados. Eu quero que o resultado dessa análise do teste F seja dado aqui para mim. Eu achei um valor de F de 3,16, sendo que o valor crítico é de 19. Então, nesse momento, eu posso dizer que o meu F tabelado é muito maior que o meu F calculado, né? Ou dizer que o meu F calculado é muito menor que o F tabelado. Pensando em termos de F. Então, eu posso dizer que a precisão que eu obtive com fervuras de 15 minutos ou 30 minutos é a mesma, certo? Agora vem a grande questão, será que esse método, será que eu deixar durante 30 ou 15 minutos, isso daí afeta a precisão? Será que afeta a precisão? Que teste que eu uso para ver se afeta a precisão? Que teste que eu uso para comparar duas médias quando eu tenho apenas duas populações? Isso mesmo, pessoal, é o teste T. Você vai vir aqui. Eu disse ali no chat, é a mesma coisa que a gente tá fazendo antes, não é? Exato, teste T. Ok. Você vai presumindo variâncias equivalentes. Então, você vai vir aqui, você vai selecionar os valores. Você vai vir aqui e vai selecionar os valores que você quer analisar. E aqui eu vou colocar o intervalo de saída. Vou colocar meu intervalo de saída bem aqui para ficar fácil de eu visualizar. O que você pode observar agora? Você pode ver que ele me deu as médias. Com 15 minutos, ele me deu, eu acho, uma concentração de 4,1 microgramas por litro. Miligramas por litro. E aqui eu acho uma concentração de 5,1. 4,13 vezes 5,12. Existe diferença entre essas duas médias? Deixa eu ver. O teste T fala para mim que o valor de T calculado foi de 2,21.
enquanto que os valores tabelados oscilaram entre 0,311,51 e 0,062303. O que acontece aqui? O valor calculado é maior do que o valor tabelado, o valor unicaudal. Então eu posso dizer que os resultados que eu obtive com 15 minutos, eles são diferentes dos resultados que eu obtenho com 30 minutos. Certo? Certo, sim. Mas você acha que a concentração de nitrito na salsicha, que foi fervida por 30 minutos, ela é maior do que a concentração de nitrito na salsicha, que foi fervida por 15 minutos? Então, eu tava pensando nisso também, porque, querendo ou não, acho que, tipo, a concentração não tem muito a ver com algo além da salsicha, né? Tipo, você tem o mesmo tanto de salsicha, mas ao mesmo tempo a média normalmente dá um pouquinho mais alta para quanto mais tempo, pelo que a Não, gente já viu antes também. na verdade é o seguinte, ó, você tem o T crítico unicaudal e o T crítico bicaudal. Então você imagina que o T calculado para essas duas amostras, né? Nitrito na salsicha após 30 minutos de fervura e nitrito na salsicha após 15 minutos de fervura, né? Você imagina que quando a gente fez a comparação com o teste T, a gente viu que o valor calculado é maior do que o valor de T unicaudal. O que isso quer dizer? Que os valores são diferentes, que esses conjuntos de dados têm valores diferentes. Ele quer dizer que esses conjuntos de dados têm valores diferentes. No entanto, eu só posso dizer que com 30 minutos extrai melhor que com 15 minutos quando o valor de T crítico bicaudal quando o meu valor de T calculado for maior que o valor de T tabelado. No caso, o teste T bicaudal, que ele vê os dois lados da curva de distribuição. Entenderam essa parte? Sim. Perfeito. Pessoal, vamos fazer um intervalo então, a gente volta às 8h20. Tá, 8h20 a gente volta então.